No dia do meu aniversário, minha filha estacionou o carro em frente a um grande portão de ferro. Sorriu com aquele ar falso e disse: "Feliz aniversário, pai, e bem-vindo ao seu novo lar." Eu olhei para o letreiro dourado no alto e entendi. Era um asilo. Não disse nada. Apenas peguei minha mala, como quem aceita o destino, e caminhei atrás dela pelo corredor silencioso. O cheiro de café recém-passado se misturava ao das flores na recepção. Funcionários nos observavam discretamente, curiosos. Quando chegamos à sala do diretor, ela abriu a porta sem bater. Lá dentro, um homem de terno escuro ergueu os olhos. Me viu e sua expressão mudou na hora. Levantou-se apressado, atravessou a sala e me envolveu num abraço firme, quase emocionado. "Chefe, quanto tempo não te vejo. Que surpresa maravilhosa." O silêncio que se seguiu foi pesado. Minha filha olhava de um para o outro, sem entender. O diretor, com um sorriso orgulhoso, continuou: "Não acredito que voltou para visitar a casa que o senhor fundou, e ainda por cima no dia do seu aniversário. Eu sou Álvaro Mendes, tenho 78 anos, e por grande parte da minha vida, trabalhei como empresário no ramo de saúde e bem-estar para idosos. Nasci em uma pequena cidade do interior de Minas Gerais, onde aprendi, desde cedo, o valor da palavra e do trabalho. Comecei como balconista de farmácia, mas com o tempo, abri minha própria rede de casas de repouso. Esta aqui, onde minha filha tentou me internar como se fosse um fardo, foi a primeira que construí com as próprias mãos. E o orgulho que sinto por ela é imenso. Antes de continuar essa história, quero agradecer a você que está ouvindo e pedir que, se de alguma forma essa narrativa tocar o seu coração, ajude o canal se inscrevendo, deixe seu comentário dizendo de onde nos acompanha e compartilhe com alguém que precisa ouvir isso. Todos os dias tem uma história nova, e talvez a de hoje seja um lembrete de que a vida dá voltas que ninguém imagina. Eu me mantive em silêncio diante da cena, mas minha mente estava fervendo. A minha filha, que tantas vezes recebeu ajuda minha, que estudou nas melhores escolas porque eu paguei cada centavo, agora me olhava como quem se desfaz de algo velho e sem utilidade. O que ela não sabia era que aquele lugar não só me pertencia, mas estava no meu nome desde a inauguração, há mais de 40 anos. E mais, eu ainda era o presidente do conselho administrativo, embora raramente aparecesse. O diretor, ainda sem entender o clima, pediu que nos sentássemos. "Chefe, quer que eu prepare a sala de reuniões? Podemos conversar com mais calma, mostrar os novos projetos?" Minha filha o interrompeu nervosa. "Chefe, como assim? Eu trouxe meu pai para morar aqui, não para reuniões." A reação dele foi quase de espanto. "Morar aqui? A casa é dele!" Foi nesse momento que vi o rosto dela mudar completamente. Primeiro incredulidade, depois uma mistura de vergonha e raiva. A verdade é que, anos atrás, eu já havia previsto que poderia enfrentar dias assim. Gente muda quando o dinheiro acaba ou quando o tempo pesa. Então, mantive discrição sobre minhas posses, deixando que pensassem que eu vivia apenas com a aposentadoria. Isso me deu liberdade e, de certa forma, me protegeu de interesses mascarados de afeto. Mas confesso, nunca imaginei que veria minha própria filha me entregando num asilo, como quem se livra de um problema. Enquanto o diretor chamava um funcionário para trazer café, eu observava cada detalhe da sala. Quadros antigos nas paredes, alguns dos quais eu mesmo havia escolhido. Uma pequena estatueta sobre a mesa, presente que ganhei de um grupo de idosos no primeiro aniversário da casa. Cada canto tinha história, e vê-la ali, tentando me largar, me trouxe uma mistura de tristeza e uma estranha sensação de justiça. Eu não sabia ainda o que faria a seguir. Parte de mim queria expor tudo ali mesmo, deixar claro quem realmente mandava naquele lugar. Outra parte, mais calculista, pensava em esperar. Talvez essa fosse a oportunidade perfeita para mostrar à minha filha, com calma e precisão, que a vida cobra o que a gente planta. O café chegou, servido numa bandeja de prata que estava comigo desde a inauguração. A cada gole, eu sentia o peso dos anos, mas também a força de quem já havia enfrentado tempestades muito maiores. Minha filha mexia o celular, inquieta, talvez tentando encontrar alguma explicação para o que estava acontecendo.
O diretor, tentando quebrar o clima, começou a falar das melhorias recentes na casa, dos novos quartos, da área de lazer ampliada. Tudo com orgulho, como se falasse para um amigo de longa data. Eu apenas ouvia. Não era hora de falar muito. Às vezes o silêncio é a arma mais afiada que um homem pode ter. Quando ele mencionou que estávamos planejando abrir mais 2 unidades no próximo ano, percebi algo. Essa história não terminaria ali. Pelo contrário, estava só começando. A porta do escritório se fechou lentamente, abafando o burburinho do corredor. Fiquei sozinho com minha filha e o diretor, e a tensão era quase palpável. Ela ainda tentava processar o que tinha ouvido segundos antes. Eu via seus olhos inquietos, correndo de um lado para o outro, como se buscassem uma saída para aquela armadilha invisível. O diretor, sem entender que estava diante de um momento delicado, continuava falando animado sobre os novos investimentos, como se fosse uma reunião de negócios normal. Eu, por dentro, sabia que aquela era a oportunidade perfeita para deixar as peças se moverem sozinhas no tabuleiro. Minha filha quebrou o silêncio primeiro. Pai, o que ele quis dizer com a casa é sua? Sua voz carregava um misto de incredulidade e constrangimento. Eu a encarei por alguns segundos antes de responder, medindo cada palavra. Filha, antes de você nascer, eu já cuidava de idosos. Quando comprei este terreno e construí o que hoje é este asilo, eu tinha um único objetivo: oferecer dignidade para quem foi esquecido. Nunca imaginei que um dia minha própria filha acharia que eu merecia estar aqui como hóspede, e não como fundador. O rosto dela empalideceu. O diretor, percebendo que havia algo muito mais profundo em jogo, recuou e se sentou, mantendo-se em silêncio pela primeira vez desde que entrei. Aproveitei aquele momento para me levantar e caminhar até a janela. De lá, vi o jardim onde tantas vezes sentei com os moradores, ouvindo suas histórias, rindo e até chorando com eles. Cada árvore ali foi plantada em homenagem a alguém que partiu. Eu conhecia o nome de todos. Voltei para minha cadeira e, com a calma que só os anos me deram, comecei a contar a história da fundação do lugar. Falei do meu primeiro morador, um ex-professor que havia perdido a família num acidente e encontrou ali um motivo para continuar. Falei das noites em claro cuidando de doentes, quando eu mesmo carregava bandejas de sopa para o quarto deles. E enquanto eu falava, percebia que minha filha se encolhia na cadeira, talvez lembrando de quando ainda era criança e corria por aqueles corredores, chamando todos pelo nome. O diretor aproveitou uma pausa para dizer: Chefe, é uma honra ouvir essas histórias outra vez. Isso aqui só existe porque o senhor acreditou que os idosos mereciam mais do que um teto. Eles mereciam respeito. Minha filha desviou o olhar, como se as palavras dele fossem um espelho que a obrigava a se ver de verdade. Eu não pretendia humilhá-la, mas também não podia deixar passar a oportunidade de fazê-la refletir. Então, em vez de confrontá-la diretamente, decidi convidá-la para um passeio pelo local. Caminhamos juntos pelos corredores. Cumprimentei cada funcionário pelo nome. Recebi abraços calorosos de moradores que não me viam há meses. Alguns me chamaram de seu Álvaro, outros de pai ou avô. Era impossível não notar como minha filha se tornava cada vez menor ao meu lado, como se estivesse num mundo que já foi seu, mas que agora a intimidava. No refeitório, uma senhora de cabelos muito brancos me segurou pela mão e disse: Eu sabia que o senhor ia voltar, eu sempre soube. Aquelas palavras, simples, me atravessaram. Eu sabia que meu retorno não era só sobre o que aconteceu com minha filha, era também sobre o meu lugar no mundo, um lugar que nunca deixei de ter, mesmo quando o tempo e as pessoas tentaram me empurrar para fora. De volta à recepção, pedi que minha filha se sentasse no banco de madeira ao lado da porta. Sentei ao seu lado e, depois de alguns segundos de silêncio, falei baixo: Você me trouxe aqui para me deixar, mas acho que foi a vida que trouxe você aqui para aprender. Ela mordeu o lábio e por um instante vi seus olhos brilharem com lágrimas que ela não queria deixar cair, mas não disse nada. Apenas levantou-se, pegou o celular e saiu para o estacionamento, me deixando ali com o som distante de um rádio tocando boleros antigos. O diretor voltou, trazendo um envelope que deixara guardado no cofre. Chefe, achei que fosse querer ver isso.
São as primeiras plantas e documentos de quando começamos. Seu nome está em cada página. Peguei o envelope e senti o peso da história nas mãos. Mais do que papéis, aquilo era um lembrete de que tudo o que construí continua de pé, mesmo quando alguns tentam apagar. Enquanto folheava, percebi que talvez fosse hora de voltar a me envolver na administração. Talvez eu não tivesse vindo parar ali por acaso. Talvez esse fosse o sinal de que ainda havia algo a fazer. E no fundo, eu já sabia que minha presença iria mudar mais do que apenas a rotina do asilo. Também iria mexer com as certezas da minha filha. A manhã seguinte começou diferente. O sol entrava pelas grandes janelas do meu antigo escritório, agora usado como sala de reuniões, e o cheiro de café fresco vinha acompanhado de um burburinho no corredor. Os funcionários sabiam que eu estava ali, e a notícia de que o chefe voltou parecia correr mais rápido do que eu imaginava. Eu, sentado na mesma cadeira que usei por anos, passava os olhos pelos relatórios recentes. Cada página era uma lembrança do tempo em que eu conhecia cada detalhe daquela casa, dos gastos com flores para o jardim até o nome de cada fornecedor de mantimentos. O diretor bateu à porta e entrou com um sorriso. Seu Álvaro, os funcionários estão ansiosos para falar com o senhor. Se tiver tempo, podemos reunir todos no salão principal. Assenti sem pensar muito. Fazia anos que não reunia a equipe. Mas talvez fosse o momento certo de mostrar que eu não estava ali, apenas para passear pela memória. Eu estava de volta para ficar. No salão, uma dúzia de rostos me esperava. Muitos eram novos, mas alguns eram antigos conhecidos, agora com mais rugas e cabelos brancos. Cumprimentei um por um, olhando nos olhos, chamando-os pelo nome quando me lembrava. Vocês sabem que este lugar sempre foi mais do que paredes e camas. É um lar. E eu construí este lar para que cada pessoa que passasse por aqui sentisse respeito, não pena. E é isso que vamos garantir que continue acontecendo. Um murmúrio de aprovação percorreu o grupo. Eu percebia que havia uma mistura de respeito e curiosidade no ar. Respeito pela minha história ali e curiosidade sobre o que minha volta significaria para a rotina deles. Enquanto falava sobre meus planos para melhorar alguns setores e retomar projetos antigos, notei minha filha parada na porta, observando. Ela não disse nada. Apenas cruzou os braços e ficou me olhando. Quando a reunião terminou, ela entrou. Então é isso? Vai se meter de novo na administração? Sua voz carregava ironia, mas também algo que soava como insegurança. Respirei fundo. Filha, eu nunca deixei de me importar com este lugar. Talvez tenha me afastado para te dar espaço, para te deixar viver sua vida sem minha sombra. Mas ontem percebi que talvez eu tenha deixado espaço demais e que algumas pessoas confundiram minha ausência com abandono. Ela desviou o olhar. Não foi isso, murmurou, mas não completou. Eu não pressionei. Sabia que era cedo para esperar arrependimento. Em vez disso, voltei para minha mesa e puxei uma pasta com documentos antigos. Vou revisar as contas, os contratos e ver o que precisa ser ajustado. E vou passar a vir aqui toda semana. Ao longo do dia, caminhei pelos corredores com o diretor, anotando pontos que poderiam ser melhorados. Um corrimão solto, um banco quebrado no jardim, a necessidade de pintar alguns quartos. Tudo parecia pequeno, mas eu sabia que no conjunto faria diferença. E cada ajuste que eu pensava reforçava uma certeza. Minha presença ali não era temporária. No final da tarde, sentei no banco do jardim, o mesmo onde tantas vezes conversei com moradores. Uma senhora se aproximou com passos lentos e se sentou ao meu lado. Soube que a filha do senhor queria deixá-lo aqui, mas acho que foi Deus que trouxe o senhor de volta para cuidar da gente. Essas palavras mexeram comigo mais do que eu esperava. Talvez houvesse mesmo algo maior acontecendo ali. Enquanto o sol se punha atrás dos muros, senti que estava apenas no começo de algo. Não era só sobre reassumir o asilo. Era sobre retomar meu papel na vida de muita gente, inclusive na vida da minha filha, mesmo que ela ainda não percebesse. E no fundo, eu sabia. Minha volta iria mudar muito mais do que a administração daquele lugar. Nos dias que se seguiram àquela primeira reunião no salão, percebi que minha presença incomodava minha filha muito mais do que ela deixava transparecer.
Não era apenas no olhar que ela me lançava quando passava pelos corredores. Estava no jeito como seu corpo se enrijecia, na pressa em encerrar qualquer conversa quando eu aparecia, e até na forma como o tom de voz dela mudava ao falar comigo na frente dos outros. Era como se a minha simples existência ali fosse um lembrete constante de que ela não tinha o controle que imaginava. Logo no segundo dia, percebi que ela andava muito próxima do diretor. Via os dois conversando em voz baixa, quase sempre perto da recepção ou no corredor que levava aos escritórios administrativos. Eu não queria me intrometer, mas sempre que passava, notava que o assunto era interrompido de forma abrupta. Ela sorria de maneira ensaiada, como quem tenta disfarçar, e o diretor ajeitava os óculos, mudando o tema para algo irrelevante. Era um teatro mal feito. Naquela tarde, enquanto eu revisava alguns documentos antigos no meu antigo escritório, que, apesar de reformado, ainda guardava meu cheiro e minhas lembranças, a porta ficou entreaberta. Eu estava concentrado em uma planilha de despesas quando ouvi a voz dela no corredor, mais baixa, mas claramente dirigida ao diretor. Eu só quero entender qual é a influência real dele agora. Se ele pretende voltar a comandar tudo, isso muda muita coisa para mim. E o diretor tentou responder num tom diplomático. Com todo respeito, dona Helena, seu pai fundou esta casa. O nome dele está em todos os documentos. E ele ainda é o presidente do conselho. A presença dele aqui só pode trazer benefícios. Houve uma pausa, e o que ouvi a seguir me atravessou como um golpe inesperado. Você não entende? Eu achei que ele estava acabado. Eu não sabia que ele ainda era o dono disso. Não houve raiva na voz dela, mas havia uma honestidade fria, como se dissesse algo óbvio. Para ela, eu já não passava de um homem sem forças, pronto para ser deixado à margem. Fechei os olhos e permaneci imóvel, deixando que a conversa seguisse. Não queria que soubessem que eu estava ouvindo. Poucos minutos depois, ouvi passos se afastando, primeiro firmes e depois mais leves, até que o silêncio voltou a preencher a sala. No dia seguinte, percebi que ela havia mudado de estratégia. Não tentou mais confrontar diretamente minha presença na administração. Pelo contrário, começou a se aproximar dos moradores, sentando-se com eles no jardim, trazendo doces e biscoitos, perguntando sobre suas histórias. Via conversando longamente com Dona Mariana, uma das moradoras mais antigas que conhecia cada detalhe da história deste lugar e, sem dúvida, falaria muito sobre mim. Era curioso observar. Havia ali um esforço quase ensaiado, como se ela tentasse criar sua própria base de simpatia. Mas nem todos os momentos foram cordiais. Durante o almoço no refeitório, por exemplo, um dos funcionários veio até mim para falar sobre um problema de abastecimento na cozinha. Enquanto eu escutava, ela, sentada na mesma mesa, sorriu de leve e disse: "Pai, se quiser, posso cuidar disso. Talvez seja a hora de descansar e me deixar ajudar." Havia uma ponta de desafio na frase. Eu a encarei e respondi com voz calma, mas firme: "Descansar não está nos meus planos, filha. E cuidar. Eu sempre cuidei." O silêncio que se seguiu foi pesado, interrompido apenas pelo barulho de talheres. À tarde, o diretor veio ao meu encontro visivelmente desconfortável. "Seu Álvaro, não quero me meter em assuntos de família, mas percebo que sua filha está resistente. Talvez seja só o impacto da sua volta, mas parece preocupada com o que isso significa." Cruzei as mãos sobre a mesa e respondi: "Não quero afastá-la nem criar uma guerra, mas também não vou me afastar do que é meu. Ela vai precisar entender isso, no tempo dela." Mesmo assim, uma inquietação começou a crescer dentro de mim. Eu conhecia minha filha o suficiente para saber que, quando ela não fala claramente sobre suas intenções, é porque existe algo escondido. E a tentativa de me deixar no asilo como um simples morador, aliada à surpresa dela ao descobrir que eu ainda era dono, formava um quebra-cabeça que eu precisava montar. 2 dias depois, encontrei Dona Mariana novamente no jardim. Ela sempre foi perspicaz e tinha uma memória afiada. "Seu Álvaro, achei estranho. Sua filha veio conversar comigo ontem, perguntando quem cuida das finanças da casa. Disse que estava curiosa, que queria entender melhor como tudo funciona." Aquilo acendeu um alerta dentro de mim. Não era apenas curiosidade. Havia um objetivo.
E se havia algo que aprendi em todos os anos administrando negócios, era que quando as perguntas começam pela parte financeira, a intenção raramente é inocente. Passei o resto do dia observando. Notei que minha filha passava mais tempo com alguns funcionários-chave. O responsável pelo almoxarifado, a enfermeira-chefe e até o contador. Sempre de forma aparentemente casual, como quem só queria conhecer melhor o funcionamento. Mas eu sabia ler pessoas. Ela não estava apenas socializando, estava mapeando. Naquela noite, enquanto revisava antigos contratos, decidi que precisaria agir com inteligência. Não adiantava confrontá-la sem provas ou clareza sobre o que ela queria. Eu precisava descobrir, com calma, qual era o verdadeiro plano. E mais importante, precisava que ela me mostrasse por si mesma. Quando fechei as luzes do escritório e atravessei o corredor silencioso, encontrei o diretor me esperando na porta. Chefe, sei que não me pediu isso, mas talvez seja bom o senhor ficar de olho. Não quero ser desrespeitoso, mas sinto que ela não está aqui só para lhe fazer companhia. Apenas assenti. Eu já sabia disso. Enquanto caminhava de volta para meu quarto, uma certeza se firmava dentro de mim. Minha filha não tinha vindo aqui para se aproximar de mim. Ela tinha vindo para entender até onde podia chegar, e talvez até onde poderia tirar de mim. O que ela não imaginava é que eu estava preparado para muito mais do que ela supunha, e que cada passo que ela dava, eu já estava vendo de longe. Acordei antes do sol com aquela sensação de que alguma coisa grande ia acontecer. Sentei na beira da cama por alguns minutos, ouvindo os sons da casa despertando, o carrinho de medicação passando, o portão do jardim rangendo, um rádio tocando baixinho na copa. Vesti a camisa devagar e fui para a sala administrativa. Queria começar o dia revendo papéis. Às vezes, o que a gente procura não está nas palavras ditas, mas nas escritas. Abri uma gaveta e logo no topo encontrei uma pasta marcada Conselho, Correspondências. Dentro, havia um envelope pardo com meu nome e o carimbo da contabilidade. Não estava aberto. Passei o abridor de cartas e assim que tirei o conteúdo, vi: uma minuta de procuração para atos de gestão, com espaço para minha assinatura. No canto, um post-it escrito à mão. Seu Álvaro, conforme conversamos com a sua filha, basta o senhor assinar que agilizamos o novo banco. Eu nunca conversei sobre banco novo. Antes que eu pudesse decidir o que fazer, Clara, a enfermeira-chefe, apareceu à porta. Trabalha comigo desde o início e sabe ler o ambiente. Sentou-se à minha frente e disse: ontem, sua filha perguntou sobre protocolos de avaliação cognitiva e onde ficam guardados. Falou que era para garantir a segurança de todos, mas me soou como assunto de advogado. Mostrei a ela o documento que eu acabara de encontrar. Clara apertou os lábios e completou: o doutor. Roberto me contou que recebeu ligação do escritório dela pedindo um laudo seu, com ênfase na capacidade decisória. Aquela informação me atingiu fundo. Não me assustava envelhecer, mas me assustava ver minha lucidez ser colocada em dúvida para atender a interesses. Fiquei lembrando de quando Helena era criança, de como se orgulhava deste lugar. Onde foi que tudo mudou? Chamei o diretor e coloquei a minuta sobre a mesa. Ele leu e balançou a cabeça. Nada disso passou por mim. Só soube que ela pediu a contabilidade para agilizar alguns processos. Falei firme: quero que qualquer documento com meu nome passe por aqui antes. Não assino nada que não leia. Ele assentiu. Decidi que precisava de ajuda confiável. Liguei para Roberto, o contador antigo que esteve comigo nos primeiros anos. Pedi que viesse pessoalmente e trouxesse seus olhos de auditor. Em menos de 1 hora ele estava ali, com a pasta de couro. Mostrei a minuta, contei das conversas e dos pedidos de laudo. Ele anotou e disse: vamos pedir extratos, contratos e correspondência com bancos. E olhar e-mails da contabilidade sobre atualização cadastral. Enquanto ele investigava, caminhei pelo corredor. No mural de fotos, vi a imagem da festa de inauguração. Eu segurando Helena no colo, sorrindo. A vida parecia tão simples naquele dia. Pouco depois, Roberto voltou com algo que acendeu meu alerta. 3 orçamentos de empresas recém-criadas oferecendo pacotes de manutenção com descontos exagerados. Porta de entrada para drenagem de caixa, explicou.
Não precisei ouvir mais para entender que havia risco. Chamei Clara de novo e pedi anotações sobre as conversas de Helena. Ela me entregou um bloco com horários e resumos. Uma anotação saltou aos olhos. Segunda, 16h40. Dona Helena pediu cópia do protocolo de avaliação cognitiva do Sr. Álvaro. Disse que levaria para anexar a um requerimento. Eu nunca autorizei isso. Fui até o arquivo e abri meu dossiê. Lá estavam meus exames e avaliações, normais para minha idade, com laudos que atestavam minha plena orientação e autonomia. Não havia nada que sustentasse a necessidade de um responsável legal. No fim da tarde, Roberto trouxe mais uma peça do quebra-cabeça. Um e-mail da assessoria de Helena para um banco, falando em migração de relacionamento e pedindo que o responsável legal assinasse a papelada. Se pedem responsável legal, é porque em algum lugar já tentaram te declarar não responsável, disse ele. Pedi a Roberto que monitorasse qualquer documento com o meu nome e me avisasse antes de qualquer coisa. E pedi outra coisa: discrição absoluta. Quando o relógio marcava 3 da tarde, vi Helena no corredor, de blazer claro, andando ao lado de um homem de terno azul e pasta preta. Advogado. Ela sorriu, mas o passo apressado denunciava que vinha com pressa de resolver algo. Meu corpo reagiu com um frio na espinha, mas minha mente ficou firme. Era hora de ouvir e observar. Eles entraram na sala. O advogado estendeu a mão com um cumprimento ensaiado e tirou da pasta um maço de papéis. Eu já sabia que, qualquer que fosse a conversa, aquela seria a primeira vez que minha filha veria que eu estava 2 passos à frente. O advogado abriu a pasta com um gesto estudado, como quem já fez aquilo centenas de vezes. Colocou sobre a mesa um maço de papéis presos por um clipe dourado e empurrou na minha direção com um sorriso educado. Seu Álvaro, trouxemos aqui uma atualização necessária para facilitar a gestão da casa e simplificar processos. Nada que mude sua rotina, apenas questões formais. A palavra formais saiu da boca dele com aquela leveza calculada. Mas meus anos de experiência me ensinaram que, quando um advogado suaviza demais, é porque o peso real está nas entrelinhas. Mantive o olhar firme nele, mas minha atenção estava na verdade na expressão de Helena. Ela cruzou as pernas, ajeitou o blazer e tentou sustentar um sorriso, mas a ponta dos dedos tamborilando na mesa entregava a ansiedade. E quais seriam exatamente essas questões? Perguntei, sem tocar nos papéis. O advogado respirou fundo, provavelmente para ganhar tempo, e respondeu: basicamente, a transferência da responsabilidade legal para que sua filha possa assinar em seu nome quando necessário, evitando que o senhor precise se deslocar para bancos ou cartórios. O ar pareceu ficar mais pesado. Eu me inclinei para frente, apoiei os cotovelos na mesa e falei com calma. Sabe o que mais evita deslocamento, doutor? Não tentar tirar a caneta da mão de quem ainda escreve com firmeza. Vi o rubor subir pelo pescoço dele. Helena desviou o olhar, mexendo no celular como se aquilo fosse um assunto menor. Empurrei lentamente os papéis de volta. Antes de qualquer conversa sobre assinatura, quero revisar cada linha com o meu contador, o Roberto. Ele está aqui na casa hoje. Podemos chamá-lo para se juntar a nós? O advogado pareceu engolir seco. Helena tentou intervir. Pai, não precisa complicar. É só uma formalidade. Eu a interrompi com um gesto da mão. Formalidade, Helena, é cantar parabéns no meu aniversário. O que você está pedindo é outra coisa. Chamei o diretor pelo interfone. Poucos minutos depois, ele entrou com Roberto. O contador abriu a pasta dele, tirou uma caneta e pediu para olhar os documentos. O advogado, constrangido, cedeu. Roberto folheou com a precisão de quem sabe o que procurar. Ao chegar na 3ª página, franziu a testa e apontou. Seu Álvaro, aqui está escrito que a procuração é irrevogável e irretratável. Isso significa que, uma vez assinada, o senhor perde o direito de revogar. E mais, abrange todos os bens registrados em seu nome, não apenas esta instituição. O silêncio que seguiu foi pesado. Helena ficou imóvel, com o olhar fixo no canto da sala. O advogado pigarreou, tentando disfarçar.
Um modelo padrão podemos ajustar. Roberto não o deixou terminar. Padrão? Esse modelo é usado para transferir poderes amplos e permanentes. Não é uma autorização para pegar correspondência, é para controlar tudo. Respirei fundo, olhei para minha filha e perguntei, sem elevar o tom: é isso que você quer? Me colocar numa cadeira e decidir o que acontece com a minha vida, com o que eu construí? Ela hesitou, mas não respondeu. O silêncio dela foi resposta suficiente. Fechei a pasta, coloquei-a sobre a mesa e disse: Doutor, agradeço sua visita, mas esta conversa está encerrada. Helena, se você ainda quiser conversar comigo como filha, sabe onde me encontrar, mas não volte aqui com um papel para eu assinar sem antes olhar nos meus olhos e dizer a verdade. O advogado recolheu os papéis e os dois saíram. Roberto ficou. Seu Álvaro, isso não acabou. Eles podem tentar por outros caminhos. Assenti. Eu sei. É por isso que a partir de agora cada passo meu será calculado. E quando eu der o próximo, não vai ter volta. Saí do escritório e fui até o jardim. O vento da tarde balançava as flores que plantei anos atrás. Alguns moradores estavam sentados ao sol e, ao me verem, acenaram. Sentei no banco de madeira e fiquei ali, deixando o barulho leve das conversas preencher o silêncio que Helena deixou para trás. Eu sabia que aquela tentativa frustrada não seria a última, mas agora, pelo menos, eu estava preparado. E no fundo, a certeza que crescia em mim era simples. Se ela queria guerra silenciosa, ia descobrir que eu sempre fui bom em vencer, sem precisar levantar a voz. Depois daquela reunião com o advogado, percebi que Helena mudou de tática. Não havia mais papéis para assinar, nem conversas diretas sobre facilitar a gestão. Pelo contrário, ela começou a aparecer sorridente, trazendo bolo para o café da tarde, ajudando os moradores a montar quebra-cabeças no jardim, sentando ao meu lado para ouvir histórias. Para quem olhasse de fora, era a imagem perfeita de uma filha dedicada. Mas eu sabia que aquilo não era arrependimento. Era cálculo. No terceiro dia, ela se aproximou durante o café. A bandeja tinha pão de queijo, fatias de bolo e um bule de café fumegante. Sentou-se na minha frente, olhou-me com um sorriso quase infantil e disse: Pai, estive pensando, talvez eu tenha sido dura demais com você. Eu só queria ajudar, sabe? Eu vi que o senhor estava sozinho e... Fiz questão de manter a expressão calma. Ajudar é bom, filha. Mas só funciona se a pessoa quer ser ajudada. E às vezes, quem está sozinho não está perdido. Ela riu, mudou de assunto e começou a perguntar sobre alguns moradores, querendo saber detalhes de suas histórias. Eu respondi, mas sem me esquecer de que cada gesto dela estava sendo calculado. No dia seguinte, Clara me chamou discretamente para a sala de enfermagem. Fechou a porta, olhou para os lados e me entregou um papel dobrado. Chegou pela contabilidade. Achei que o senhor devia ver antes de mais ninguém. Era um bilhete simples, escrito à mão. Dona Helena pediu acesso às contas conjuntas do asilo e pessoais. Disse que tinha sua autorização verbal. Senti o corpo aquecer. Agora estava claro. Ela estava tentando chegar ao dinheiro pelo caminho mais silencioso possível, sem documentos, mas com autorizações, que depois poderiam ser distorcidas. Agradeci a Clara e guardei o bilhete no bolso interno da camisa. Ali, decidi que não esperaria o próximo passo. Era hora de agir, mas agir com inteligência. Liguei para Armando, um velho amigo advogado, que sempre cuidou dos meus assuntos mais delicados. Expliquei a situação e pedi que viesse ao asilo pessoalmente, trazendo toda a documentação necessária para blindar meu patrimônio e os bens da instituição. Ele entendeu o tom e disse apenas: "Estou aí amanhã cedo." Enquanto isso, continuei interpretando meu papel. Aceitei os convites de Helena para almoçar, caminhei com ela pelo jardim, até elogiei suas ideias para pequenas melhorias na casa. Ela começou a falar sobre levar alguns moradores para passeios, implementar atividades novas, coisas que até então nunca haviam despertado seu interesse. Eu ouvia e concordava, mas sabia que tudo fazia parte de um cenário cuidadosamente montado. Armando chegou logo cedo, 2 dias depois. Trouxe uma pasta pesada, cheia de escrituras, contratos e documentos antigos.
Nos trancamos no meu antigo escritório e passamos horas revisando cada linha. A primeira coisa, disse ele, é garantir que nada possa ser transferido ou vendido sem a sua assinatura. E vamos incluir mais 2 assinaturas obrigatórias, a minha e a do diretor do asilo. Isso fecha a porta para qualquer manobra sorrateira. Concordei na hora. Ele também sugeriu transferir parte dos bens para um fundo restrito, intocável sem autorização judicial, com cláusulas que preservavam meu controle vitalício. Isso aqui é a sua rede de segurança, disse, colocando o documento diante de mim. Assinei com a firmeza de quem sabe exatamente o que está fazendo. Ao final, tudo estava protocolado e registrado. O jogo, naquele momento, havia virado a meu favor. À tarde, Helena apareceu à porta do meu quarto. Vestia um vestido leve, cabelos soltos, e o tom de voz era quase o de uma menina pedindo desculpas. Pai, estou feliz que a gente esteja mais próximo. Eu estava com saudade de passar tempo com você. Fiquei olhando para ela por alguns segundos antes de responder. A vida sempre dá chance para a gente se aproximar, filha. A questão é como a gente usa essa chance. Ela sorriu, talvez sem entender o peso das minhas palavras, e me deu um beijo no rosto antes de sair. Quando ela se afastou pelo corredor, percebi que minha respiração estava mais leve. Não porque acreditava na mudança dela, mas porque sabia que, a partir daquele dia, não havia mais caminho para me surpreenderem com uma armadilha. Ela ainda poderia tentar, e eu sabia que tentaria. Mas agora eu tinha as chaves de todas as portas e os olhos em todas as fechaduras. Enquanto a via desaparecer na curva do corredor, senti que minha posição havia mudado. Eu não era mais apenas o alvo de um plano. Eu era quem, silenciosamente, passaria a mover as peças. Helena descobriu a mudança no momento em que achava que tinha tudo sob controle. Foi logo cedo, quando entrou na sala da contabilidade com um sorriso ensaiado, carregando uma pasta preta e o tom doce que aprendeu a usar para disfarçar a pressa. Bom dia, Sérgio. Vim adiantar alguns pagamentos do asilo para agilizar a vida de vocês. É só autorizar essa transferência e pronto. O funcionário olhou o documento, abriu o sistema e com a maior naturalidade respondeu. Claro, dona Helena. Só preciso que o seu pai e mais 2 responsáveis assinem junto. O sorriso dela vacilou. Como assim mais 2 responsáveis? Isso nunca foi assim. Sérgio girou a tela para ela, mostrando a nova norma. Mudança recente, orientação direta do Conselho e do Departamento Jurídico. Procedimento padrão de segurança. Agora, qualquer movimentação precisa da assinatura conjunta do seu Álvaro, do Sr. Armando e do diretor. Ela tentou manter o tom leve. Entendo. Bom, não sabia dessa atualização. Recolheu os papéis e saiu. Mas quem a conhece sabe que, quando ela aperta o passo e olha fixo para frente, não é pressa, é frustração. Fiquei sabendo do episódio pouco antes do almoço, quando o diretor apareceu no meu escritório com a voz quase divertida. Seu Álvaro, parece que a dona Helena recebeu uma novidade hoje cedo na contabilidade. Olhei para ele e perguntei apenas, e como ela reagiu? Ele riu de leve. Vamos dizer que não estava esperando. Eu apenas assenti. Não era hora de comentar, apenas de observar. O resto do dia revelou o impacto. Helena, que nos últimos tempos passava sorridente pelos corredores, agora evitava cruzar meu olhar. Quando falávamos, o tom dela era seco, quase burocrático. No jantar, sentou-se do outro lado do refeitório, mexendo no celular e falando baixo com alguém. Clara percebeu e, no fim da noite, me chamou na enfermaria. Seu Álvaro, acho que sua filha entendeu que as portas se fecharam. Mas cuidado! Quando alguém quer algo e não consegue, costuma procurar outro jeito. No dia seguinte, ela já havia mudado a abordagem. Começou a questionar pequenas decisões da administração, o cardápio do almoço, a compra de material de limpeza, o horário das visitas. Não seria melhor cortar gastos nessa área? Vocês não acham que esse fornecedor é caro demais? Por que não fazemos uma licitação para o café? Eram perguntas aparentemente inocentes, mas eu sabia que ela estava procurando brechas. Respondi a todas com calma,
sem dar espaço para abrir discussões mais profundas. Ela queria me testar, medir até onde eu estava atento. E eu, por outro lado, queria que ela percebesse que eu estava presente em cada detalhe. No meio da tarde, cruzei com ela no jardim. Os moradores jogavam dominó e conversavam animadamente. Ela se aproximou, puxou uma cadeira e disse: "Pai, sabe, às vezes eu acho que você não confia em mim." Olhei para ela e sorri de leve. "Filha, confiança é como um vidro. Quando trinca, mesmo que cole, nunca mais é o mesmo." Ela mordeu o lábio, desviou o olhar e comentou algo sobre o clima, mudando de assunto. Armando me ligou naquele mesmo dia para confirmar que todo o processo de blindagem já estava concluído. "Álvaro, agora você está protegido por dentro e por fora. Qualquer tentativa de movimentar patrimônio ou contas sem sua assinatura será bloqueada na hora." Agradeci, mas não senti alívio total. Conhecia minha filha o suficiente para saber que ela não desistiria tão fácil. Quando alguém perde o acesso ao que quer, é aí que mostra do que é capaz. No jantar, notei que ela estava mais agitada. Mexia o garfo no prato sem comer e olhava o relógio com frequência. Ao me ver, tentou um sorriso protocolar, mas não sustentou. Clara, que passava recolhendo as bandejas, sussurrou: "Ela está tramando alguma coisa, seu Álvaro." Vi ela fazendo 2 ligações longas no corredor hoje. Naquela noite, enquanto eu fechava a janela do quarto, pensei em tudo o que tinha acontecido desde o dia em que ela tentou me internar aqui. O que mais me doía não era a tentativa de controlar meu patrimônio, mas a frieza com que ela estava disposta a fazer isso. Ainda assim, havia uma parte de mim que queria entender o porquê. Não justificaria, mas talvez explicasse. Decidi esperar. Às vezes, a melhor maneira de fazer alguém se revelar é deixar que pense que ainda tem o controle da situação. Eu tinha minhas cartas, mas queria ver as dela. E algo me dizia que não demoraria muito para que ela colocasse todas sobre a mesa. Naquela manhã, percebi que algo estava prestes a acontecer. O ar no asilo parecia mais pesado, como se todos soubessem de alguma coisa que ainda não havia chegado aos meus ouvidos. Clara andava com passos contidos. O diretor evitava me encarar por mais de alguns segundos, e Sérgio, da contabilidade, carregava uma pasta contra o peito como quem guarda um segredo. Eu estava sentado no banco do jardim, observando o movimento tranquilo dos moradores, quando Helena apareceu na porta principal. Vestia roupas neutras, óculos escuros e trazia o celular na mão. Não havia sorriso, nem tentativa de disfarçar o incômodo. Veio até mim e disse direto: "Precisamos conversar. Agora." Levantei-me devagar, sentindo o peso da idade nas pernas e a firmeza da coluna que nunca permiti que se curvasse diante de situações assim, e respondi apenas: "Sala de reuniões." Entramos sem trocar mais nenhuma palavra. Fechei a porta, ela tirou os óculos e deixou o celular virado para baixo sobre a mesa. O tom foi frio, quase mecânico. "Eu sei que você mudou as regras. Sei das 3 assinaturas, do fundo restrito, de tudo. Quero que entenda por que fiz o que fiz." Cruzei os braços e esperei, sem interromper. Ela respirou fundo e começou: "Estou devendo, muito. 3,5 milhões. Não é só com banco. É com gente que não aceita atraso." A revelação não me surpreendeu pelo valor, mas pelo fato de ela ter chegado a esse ponto sem me dizer nada. Perguntei apenas: "Como?" Ela desviou o olhar e respondeu: "Entrei como avalista de um negócio com o Renato. Clínica estética. Prometeram expansão rápida, retorno garantido. Coloquei dinheiro, assinei papéis. Quando vi, a dívida era minha. Quando tentei negociar, já tinham começado a me pressionar. Eu precisava de liquidez. E o caminho mais rápido era você." Ela falou sem emoção, como quem admite um erro técnico. Mas eu ouvi o que estava por trás: desespero e cálculo. "Liquidez, Helena. Engraçado como palavras bonitas tentam esconder escolhas feias", comentei sem levantar a voz. Ela mordeu o lábio, como se quisesse se defender, e disse: "Eu não queria te machucar, pai. Eu só queria resolver." Resolvi cortar a delicadeza das palavras. Resolver ou se livrar do problema rápido, mesmo que fosse às minhas custas.
Ela se encolheu levemente na cadeira. Eu achei que seria melhor se você estivesse aqui, assistido, seguro, e que eu cuidaria do resto. Respirei fundo antes de responder. Assistido é quem precisa de cuidados que não pode dar a si mesmo. Eu fundei este lugar para dar dignidade a quem foi esquecido, não para me transformar em depósito de gente. Ela baixou os olhos e, por alguns segundos, vi a menina que me acompanhava de mãos dadas quando atravessávamos a rua. Eu estava desesperada, repetiu, como se isso fosse suficiente para explicar tudo. Aproximei-me um pouco, apoiando os cotovelos na mesa. Desespero não justifica trair a confiança. Se você tivesse entrado aqui e me dito a verdade, eu teria ouvido. Mas você trouxe um advogado e uma procuração irrevogável. Ela tentou se defender. Foi ideia dele. Balancei a cabeça. Ideias não fazem nada sozinhas, Helena. Alguém assina, e você assinou. O silêncio se instalou. Ela respirou fundo e disse: eu ia te contar, só que quando vi as assinaturas novas, percebi que você não confia em mim. Respondi com calma. Não é falta de confiança, é proteção. Quando a confiança trinca, é preciso construir uma ponte. E eu construí uma com 3 assinaturas. Se você quiser atravessar, vai ter que andar. Ela pegou o celular e virou a tela para mim. Vi mensagens de cobrança, notificações bancárias e até fotos de bilhetes deixados na porta do apartamento dela com ameaças veladas. Reconheci o tipo de recado e o tipo de gente que o envia. Você está com medo, afirmei. Ela assentiu e disse: estou. E sim, pensei no seu patrimônio porque sabia que era a saída mais rápida. Esperei 2 minutos em silêncio antes de falar. Eu vou te ajudar, mas não do seu jeito. Ela ergueu o rosto rapidamente. Como então? Olhei firme. Do meu, transparente, assinado, documentado e com condições. Ela respirou fundo. Quais? Primeira, você vai me dizer o nome de cada credor, os valores, os prazos e os contratos. Eu e Armando vamos negociar um por um, de forma limpa, e vamos tirar você da mira de quem ameaça. Segunda, você vai trabalhar aqui. Vai acordar cedo, ajudar a servir café, ouvir histórias, cuidar de quem não escolheu envelhecer. E só depois de entender o valor deste lugar, vamos falar sobre confiança. Ela pareceu hesitar, mas depois perguntou: e o dinheiro? Respondi sem piscar. Não vou tocar no patrimônio do asilo. Vou usar recursos pessoais e um empréstimo com garantia externa. Não vou te dar dinheiro na mão. Vou pagar diretamente o que for legítimo e negociar o que for abuso. E você vai me assinar um termo de reconhecimento de dívida moral comigo, sem valor definido. Apenas uma cláusula. Me respeitar. Ela esboçou um sorriso triste, com os olhos marejados, e disse: você ainda acha que dá para consertar? Consertar não, mas dá para cuidar. Coisas quebradas às vezes viram outra coisa. Melhor ou pior depende do cuidado. Ficamos em silêncio por alguns instantes, até que ela disse: eu topo. Mas logo completou: só que tem uma coisa. Eu não fui a única a assinar. O Renato colocou o nome do Lucas como garantia solidária. O nome do meu neto caiu sobre a mesa como um peso de pedra. Como assim, o Lucas? Ela explicou. No contrato da clínica. Eu não vi, pai. Mas agora, se eu não resolver, eles disseram que vão atrás dele quando fizer 18 anos. Nesse momento, entendi que o problema já não era só dela, e que a minha resposta teria que ser muito maior do que um simples plano de pagamento. Quando ouvi o nome do Lucas envolvido naquela história, algo dentro de mim mudou. Até então, tudo era sobre proteger o que eu construí e evitar que minha filha me tirasse do controle da própria vida. Mas agora, meu neto estava no meio, e isso transformava a questão em algo muito mais sério. Eu não ia permitir que um menino de 17 anos, que ainda estava descobrindo o mundo, fosse arrastado para dentro de dívidas e ameaças que não eram dele. Passei o resto do dia com Armando, meu advogado, e Roberto, o contador, revisando cada detalhe do contrato da clínica. Descobrimos que a assinatura do Lucas havia sido incluída num aditivo sem qualquer consentimento dele, aproveitando-se do fato de ser menor de idade. Isso é ilegal e anulável, Álvaro, disse Armando.
Mas precisamos agir rápido para impedir qualquer tentativa de execução. A decisão foi tomada ali mesmo. Moveríamos uma ação para retirar o nome do Lucas e, ao mesmo tempo, negociaríamos diretamente com os credores para encerrar aquela dívida de uma vez. Na manhã seguinte, pedi que Helena me encontrasse no meu escritório. Ela entrou com um olhar apreensivo, talvez esperando um sermão, mas encontrou algo pior para ela. Meu silêncio calculado. Coloquei sobre a mesa uma pasta com 2 folhas. Primeiro documento, Helena. Petição inicial para retirar o nome do Lucas da dívida. Já está pronta. Vamos entrar hoje mesmo na justiça. Segundo documento. Um plano de pagamento e acordo com os credores, que eu já comecei a negociar. Você vai assinar, mas também vai cumprir a parte que combinamos. Ela folheou, leu por alto e depois levantou os olhos. Então, você vai pagar? Respondi firme. Eu vou resolver, mas pagar e resolver são coisas diferentes. Pagar é dar o dinheiro. Resolver é garantir que isso não volte a acontecer. Você vai trabalhar aqui todos os dias, do café da manhã até o jantar. E não como a filha do dono, mas como funcionária. Vai ajudar na cozinha, na lavanderia, no atendimento. Vai conhecer pelo nome cada morador e vai aprender o que significa responsabilidade. Nos dias seguintes comecei a ver a mudança. Não aquela transformação repentina de novela, mas o início de uma convivência diferente. Vi Helena carregando bandejas, ajudando Dona Mariana a pentear o cabelo, ouvindo as histórias repetidas do Senhor Augusto sem demonstrar impaciência. Ainda havia orgulho no jeito dela, mas também havia cansaço, o tipo de cansaço que ensina. As negociações com os credores não foram fáceis. Tive de usar todo o peso do meu nome, meu histórico e até parte das minhas reservas pessoais para fechar acordos justos. Não dei um centavo em mãos para Helena. Cada pagamento foi feito diretamente, com recibo, e cada cláusula do acordo foi assinada por ela, reconhecendo que aquilo era uma dívida moral comigo e que a confiança seria reconstruída aos poucos, se fosse. 2 meses depois recebi a confirmação oficial. O nome do Lucas estava fora de qualquer obrigação. Chamei meu neto para conversar, expliquei a situação com a delicadeza que a idade dele permitia e pedi que aprendesse algo com aquilo. Nunca assine nada sem entender. E, principalmente, nunca coloque sua liberdade nas mãos de quem não respeita a própria. Ele me abraçou sem dizer nada, e esse abraço valeu mais que qualquer vitória judicial. Quanto a Helena, ela continuou no asilo. Não porque fosse obrigada, mas porque, acredito, começou a ver que ali havia algo que ela nunca encontrou em contratos ou promessas de lucro: dignidade. A relação entre nós não voltou a ser como antes, mas ficou mais honesta. Ela sabia que eu não permitiria outro deslize. E eu sabia que, apesar dos erros, ainda havia um pedaço dela disposto a aprender. Hoje, quando caminho pelos corredores e vejo minha filha ajudando a servir o almoço ou rindo com os moradores, sinto que, de algum modo, consegui proteger não só o que construí, mas também quem faz parte da minha história. E, acima de tudo, garanti que meu neto não herdasse uma dívida que não era dele, nem financeira, nem moral. A vida me ensinou que justiça nem sempre é punir. Às vezes, é proteger. E proteger, muitas vezes, exige firmeza, frieza e amor na mesma medida. Comenta aí se essa história tocou seu coração. Porque, no fundo, acredito que todo mundo tem um pedaço de família que já precisou de firmeza e amor ao mesmo tempo. E talvez alguém que você conheça precise ouvir isso hoje. No Dia dos Pais, meu filho deu um Rolex de 55 mil reais para o sogro. E para mim, uma caneca simples com alguns bombons baratos dentro, ainda com a etiqueta de 25 colada no fundo. Chegou todo empolgado, com a caixa do relógio na mão, abriu o portão da casa e anunciou: "Olha aí, sogrão! Feliz Dia dos Pais!" A família aplaudiu, tiraram fotos, o sogro girou o pulso exibindo o presente, riram alto, comentaram sobre o valor e a marca. E eu? Ganhei um embrulhinho improvisado, papel amassado e fita torta. Ele me entregou sorrindo e ainda completou: "Toma aí, pai, para você tomar seu café da manhã."
Fiquei sentado com aquela caneca no colo e o cheiro enjoativo dos bombons subindo. Por fora, forcei um sorriso. Por dentro, o vazio e a certeza de que não era a primeira vez. Fazia tempo que eu percebia meu nome sendo deixado de lado. Mas naquele dia, o desprezo deixou de ser sussurrado. Virou espetáculo, com plateia e risadas como se eu fosse figurante na festa dos outros. Meu nome é Álvaro, tenho 73 anos, nascido em São José do Rio Preto, criado na roça até os 16. Fui caminhoneiro por mais de 40 anos, carregando carga e responsabilidade pelo Brasil inteiro. Foi na boleia do caminhão, vivendo na estrada, que juntei cada centavo para dar estudo e casa para o meu único filho. A mãe dele partiu cedo, e eu virei pai e mãe na marra. Nunca pedi nada em troca, mas também nunca aceitei ser tratado como estorvo. Antes de continuar essa história, quero agradecer a você que está me ouvindo agora. Se em algum momento ela tocar o seu coração, peço que se inscreva no canal, deixe nos comentários a cidade de onde está ouvindo e compartilhe com alguém que você acha que precisa escutar. Todos os dias, histórias como a minha chegam até aqui e cada uma carrega uma lição. Fiquei calado porque humilhação desse tipo não se responde com palavra, se responde com atitude, mas não na frente de plateia. Inventei que não estava me sentindo bem, e era verdade. Não existe dor física que se compare à sensação de ser esquecido. Estando presente, levantei devagar, como quem não quer atrapalhar a alegria dos outros, e fui embora antes do bolo ser cortado. A rua parecia mais silenciosa que o normal, ou talvez fosse eu que não conseguisse ouvir nada além dos meus próprios pensamentos. Segurava aquela sacolinha leve como se pesasse 1 tonelada. Era incrível como algo tão simples podia carregar tanto significado. Cheguei em casa, larguei o embrulho no canto do sofá e me sentei. A televisão estava ligada, mas eu não via nada. Olhava para o nada, com a cabeça cheia e o peito vazio. Não chorei naquele dia, nem nos seguintes. Eu nunca fui de choro fácil. Sempre engoli o que doía. Passei as horas como se tudo estivesse igual. Caminhava de manhã, ia à padaria, cumprimentava vizinhos. Mas por dentro, não estava. A frase dele não saía da minha cabeça. Esse aqui é pro sogro que eu considero como um pai. Não era força de expressão. Era recado, rebaixamento público. O pior é que não foi sobre o presente. Foi sobre o valor, sobre a comparação, sobre o lugar que ele decidiu me colocar. E eu sabia que isso não tinha começado ali. Já fazia tempo que ele mudara de bairro, de amigos, de jeito. Quanto mais distante ficou das minhas raízes, mais distante ficou de mim. A voz dele já não tinha a mesma proximidade de antes. Os abraços eram protocolares, como se fossem obrigações sociais e não gestos de afeto. Naquela noite, eu não dormi direito. A cada vez que fechava os olhos, via a cena do relógio sendo colocado no pulso do sogro, as risadas, o orgulho no rosto dele e a minha caneca esquecida sobre a mesa. A madrugada inteira foi um desfile de lembranças e perguntas. Onde foi que eu errei? Será que todo o meu esforço, os anos longe de casa para dar estudo, a cama que eu mesmo montei no quarto dele quando era menino, tudo isso agora não valia nada? Levantei cedo, antes do sol. Fiquei sentado na cozinha, olhando para o café esfriar naquela caneca que ganhei. O silêncio da casa era quase ensurdecedor. E foi nesse silêncio que percebi que havia chegado a hora. Não de explodir, não de gritar, mas de agir. Eu sempre fui um homem paciente, mas paciência não é sinônimo de passividade. Naquele momento, um pensamento começou a se formar, ainda tímido, mas firme. Eu precisava ligar para o advogado. Naquele momento, um pensamento começou a se formar, ainda tímido, mas firme. Eu precisava ligar para o advogado. Não era impulso, muito menos reação de raiva passageira. Era decisão. E decisão, quando amadurece, não pede plateia nem aplausos. Ela apenas nasce, cresce dentro do peito e ocupa cada espaço até se tornar inevitável. Fiquei alguns segundos parado na cozinha, olhando para o café que já começava a esfriar, sentindo que esse seria o primeiro passo de algo que mudaria muita coisa. Não era sobre dinheiro, era sobre respeito. Sobre colocar cada coisa no seu devido lugar.
Sobre deixar claro que, por mais que me subestimassem, eu não era um enfeite de canto na vida de ninguém. Levantei da cadeira com a calma de quem tem todo o tempo do mundo, mas por dentro eu já estava decidindo quais peças mexer. Caminhei até o quarto, abri a gaveta do criado mudo e puxei para fora a velha lata de biscoitos que não guarda doces há muitos anos. Ali dentro está guardada a parte mais silenciosa da minha história. Escrituras, carnês de IPTU, contratos de locação, recibos antigos. Cada documento tinha o peso de uma conquista, de uma madrugada na estrada, de um dia inteiro de trabalho longe de casa. E no meio deles estava a escritura que me fez parar por alguns segundos. Prédio comercial na Rua do Comércio, número 142. Um imóvel que comprei à vista, depois de muito planejamento, e que hoje serve de endereço para o negócio do meu próprio filho e da esposa. Um prédio bem localizado, que rende aluguel todos os meses e que, por ironia, é parte essencial da vida confortável que eles levam. Segurei aquele papel como quem segura um trunfo que ninguém imagina que você tem. Peguei o telefone e disquei o número do Dr. Henrique, meu advogado há mais de 20 anos. Ele atendeu com aquela voz firme, sem rodeios. Álvaro, meu amigo, quanto tempo? Em que posso ajudar? Preciso rever meus bens, atualizar meu testamento e revisar alguns contratos. É importante que a gente faça isso o quanto antes. Quando quer conversar? Perguntou, já imaginando que havia algo por trás da minha ligação. Hoje, 11 horas, aqui no escritório. Traz tudo o que achar relevante. Estarei aí. Passei o resto da manhã separando os documentos que poderiam ser úteis. Coloquei tudo em ordem. Primeiro as escrituras, depois os contratos de locação, por fim os comprovantes e recibos. A cada papel que eu manuseava, lembrava do esforço para conquistá-lo. O prédio da Rua do Comércio, por exemplo, foi comprado depois de 2 anos inteiros de viagens consecutivas, sem férias, cruzando o país de norte a sul com o caminhão carregado. Lembrar disso só reforçava a certeza de que nada do que eu tinha caíra do céu, e que ninguém, muito menos meu filho, tinha o direito de me tratar como se eu fosse um peso morto. Cheguei ao escritório do Dr. Henrique alguns minutos antes do horário. Ele me recebeu com a seriedade de sempre, abriu espaço na mesa e começou a analisar os documentos. O senhor quer atualizar o testamento, certo? Sim. Quero que tudo esteja claro, sem brechas, sem chance de distorções no futuro. E quero revisar todos os contratos de locação. Algum deles exige atenção especial? Perguntou, folheando a pilha. Apontei para a escritura do prédio da Rua do Comércio. Esse. Ele levantou os olhos por cima dos óculos. É o imóvel que seu filho ocupa. Exatamente. Quero que o contrato seja revisto como todos os outros, sem privilégios. Se houver cláusulas vencidas, vamos renovar. Se houver ajustes de valor, vamos aplicar. E se for mais conveniente vender, quero deixar essa possibilidade pronta. Ele fez anotações rápidas, com a caneta riscando o papel sem hesitar. Vamos começar pelas certidões. Depois ajustamos o testamento. E por último tratamos das notificações contratuais. Todas serão iguais, enviadas para cada inquilino, inclusive para a empresa do seu filho. Assim não há espaço para reclamação ou acusação de perseguição. Perfeito. Sem barulho, sem exposição. Confirmei. Só passos certos. Saí do escritório com um plano definido e prazos claros. O primeiro passo seria atualizar toda a documentação no cartório. Fui direto para lá. Entreguei os papéis na recepção, reconheci firma, assinei onde foi preciso e aguardei as certidões ficarem prontas. Enquanto esperava sentado no banco de madeira, observei a movimentação ao redor. Gente registrando nascimento, outros comprando imóveis, alguns resolvendo disputas. Pensei em como tudo ali, no fim das contas, girava em torno de decisões registradas no papel. E de como o papel, às vezes, fala mais alto do que qualquer discurso. Com as certidões em mãos, voltei para casa e organizei tudo na mesa da sala. Coloquei cada documento em seu envelope correspondente, junto com as notificações que o Dr. Henrique me entregara já prontas. Todas tinham o mesmo texto, o mesmo timbre e o mesmo prazo para a resposta. Era impossível dizer que havia favorecimento ou perseguição, mas eu sabia que, quando meu filho recebesse a dele, entenderia perfeitamente a mensagem.
Não havia ódio no que eu estava fazendo. Havia apenas a certeza de que era hora de deixar claro o valor que eu dava a mim mesmo. Enquanto dobrava os papéis e fechava os envelopes, minha mente voltava ao Dia dos Pais. Eu lembrava de cada detalhe, o brilho do Rolex no pulso do sogro, as risadas, as fotos, a comparação silenciosa e a minha caneca de bombons com a etiqueta pendurada como se fosse uma lembrança barata de qualquer loja. Lembrava das palavras que ele fez questão de dizer em voz alta. Esse aqui é pro sogro que eu considero como um pai. Naquele momento, ele não estava apenas me dando um presente simples. Ele estava me dizendo qual era o meu lugar na hierarquia dele. E se era assim que ele via as coisas, eu também saberia colocar cada um no seu lugar. Quando terminei de fechar todos os envelopes, coloquei-os num canto da mesa, prontos para serem enviados no dia seguinte. Fiquei olhando para o da Rua do Comércio por alguns segundos a mais. Não com prazer, mas com firmeza. Eu sabia que aquele papel representava mais do que um ajuste de contrato. Representava um limite. Representava a linha invisível que ele havia cruzado quando me expôs daquela forma e que agora eu estava traçando de volta, com a mesma discrição que ele nunca teve ao me humilhar. A noite chegou e a casa ficou silenciosa. Sentei-me novamente à mesa, mas desta vez com a mente mais leve. Não porque o problema estivesse resolvido, mas porque eu sabia que estava no caminho certo. As decisões certas não precisam ser tomadas com pressa. Elas precisam ser tomadas com convicção. E eu tinha convicção de sobra naquele momento. Amanhã cedo, todos os envelopes seriam enviados com aviso de recebimento. Todos iguais, sem diferença, mas com um peso que só eu e o destinatário principal entenderíamos de verdade. Na manhã seguinte, acordei mais cedo que o normal. O céu ainda estava cinza e o ar fresco entrava pela janela, trazendo aquele cheiro de terra úmida que sempre me lembrava das madrugadas na estrada. Levantei, tomei um banho rápido e preparei um café forte. Na mesa, os envelopes estavam prontos, enfileirados como soldados aguardando ordem. Peguei um por um, conferi os nomes e coloquei tudo dentro de uma pasta. Eu sabia que aquele simples movimento, sair de casa com aqueles papéis, daria início a uma mudança que ninguém na família estava esperando. Fui até a agência dos Correios logo na abertura. O atendente, que já me conhecia de vista, me recebeu com um bom dia cordial. Coloquei os envelopes no balcão e pedi para enviá-los todos com aviso de recebimento. Ele começou a pesar, colar selos e carimbar, sem imaginar o conteúdo que carregavam. Cada carimbo soava para mim como um martelo de sentença. Seco, definitivo. Assinei a ficha, paguei, guardei os comprovantes no bolso e voltei para casa com a sensação de missão cumprida. Não havia pressa em saber a reação de ninguém. Eu queria que o processo seguisse o ritmo da lei, não o da emoção. Passei o resto da manhã cuidando de coisas simples. Reguei as plantas do quintal, arrumei umas gavetas, fiz um almoço leve. Por fora, a vida parecia normal, mas por dentro havia uma estranha mistura de serenidade e expectativa. Não era ansiedade. Era a consciência de que a primeira peça do dominó já tinha caído, e mais cedo ou mais tarde, todas as outras seguiriam. 2 dias depois, comecei a receber os avisos de entrega confirmando que os envelopes tinham chegado aos destinatários. Entre eles, claro, estava o da Rua do Comércio. Li o registro frio no papel. Recebido em mãos, assinatura do responsável. Senti um aperto no estômago, não de arrependimento, mas da certeza de que, a partir daquele momento, a reação viria. E ela não demorou. No final da tarde, o telefone tocou. Olhei para o visor e vi o nome do meu filho. Atendi com um alô calmo, como se fosse uma ligação qualquer. Do outro lado, a voz dele estava tensa, rápida, quase atropelada. Pai, o que é isso que chegou aqui? Uma notificação? Fala para mim que é um engano. Não é engano. Mas, você vai mesmo mexer no contrato? Vai aumentar o aluguel? Pai, essa loja é o que sustenta a gente. É exatamente por isso que estou mexendo, porque eu sei o valor que ela tem. Houve um silêncio curto, como se ele estivesse tentando organizar as palavras. Pai, me escuta. Isso vai complicar tudo para mim e para minha esposa. Você não pode fazer isso agora. Posso e vou. Respondi,
ainda com a mesma calma. Está tudo dentro da lei, não é nada pessoal. É apenas a forma certa de lidar com meus bens. Não é nada pessoal? Ele repetiu, a voz subindo. Depois do que aconteceu no Dia dos Pais, isso não é coincidência. Você está se vingando. Não estou me vingando. Estou me lembrando. E lembranças também têm consequências. Do outro lado, ele respirou fundo, tentando conter a irritação. Pai, por favor, não faça isso. Eu preciso dessa loja. Eu dependo dela. Eu também precisava de respeito. E você não me deu. Falei, sem elevar a voz. A diferença é que o que você precisa pode ser renegociado. O que eu precisava, não. O silêncio voltou, mais pesado dessa vez. Eu podia imaginar ele olhando para a esposa, talvez gesticulando, talvez procurando argumentos que não viessem. Quando falou novamente, a voz já não tinha tanta força. Pai, eu errei. Eu não pensei. Pois é, agora vai ter tempo para pensar. E encerrei a ligação com um simples boa noite. Desliguei o telefone e fiquei alguns minutos olhando para o nada. Não havia satisfação nem culpa. Apenas a certeza de que eu tinha estabelecido um limite e de que ele, dessa vez, teria que lidar com isso. Peguei os comprovantes de envio e guardei junto com os documentos na pasta. O processo estava em andamento e dali para frente era questão de tempo. Do lado de fora, a rua estava tranquila. As luzes dos postes começavam a acender e o som distante de um rádio tocava uma moda sertaneja antiga. Fechei a janela, fiz um café e me sentei para ler, mas a mente voltava, vez ou outra, para a conversa no telefone. Eu sabia que aquela ligação não seria a última. Outras viriam, talvez mais tensas, talvez mais conciliadoras. Mas no fundo, eu já tinha decidido que dessa vez não haveria recuo. Enquanto tomava o café, lembrei de uma frase que meu pai me dizia quando eu era jovem. Respeito não se exige, se constrói. Mas se alguém tentar derrubar, você reconstrói com tijolos mais firmes. Talvez fosse isso que eu estivesse fazendo agora, reconstruindo, mas de forma mais sólida, para que não houvesse nova queda. Quando fui me deitar, já tarde da noite, ouvi o celular vibrar com novas mensagens. Não abri. Eu sabia que era ele novamente. Virei para o lado, puxei o cobertor e fechei os olhos com a tranquilidade de quem finalmente tinha colocado as cartas na mesa. O que viria depois, eu enfrentaria no meu tempo e não no desespero dos outros. E eu tinha certeza. Aquela ligação, com a voz dele trêmula e suplicante, tinha sido só o primeiro sinal de que as peças realmente começaram a se mover. 2 dias depois da última ligação, recebi uma mensagem curta da esposa do meu filho. Podemos marcar a reunião? Queremos resolver isso de forma pacífica. Respondi que sim, mas com uma condição. A reunião seria no escritório do Dr. Henrique, com tudo registrado e formalizado. Não haveria conversa de corredor nem promessa verbal que depois se perdesse no ar. Ela concordou sem discutir, e marcamos para a quinta-feira à tarde. Cheguei antes do horário combinado. Henrique já tinha preparado todos os documentos necessários, a notificação enviada, o laudo da vistoria, o aditivo contratual e um resumo das condições propostas para cada inquilino, incluindo a loja do meu filho. O tratamento era igual para todos, e essa igualdade era justamente o que tornava impossível alegar perseguição ou favorecimento. Poucos minutos depois, eles chegaram. Meu filho entrou primeiro, evitando me encarar de frente, e a esposa veio logo atrás, carregando uma pasta. Cumprimentaram Henrique, sentaram-se e respiraram fundo, como quem se prepara para uma prova difícil. Henrique abriu a reunião com a serenidade de sempre, explicando que o contrato atual estava defasado e que, conforme a cláusula de reajuste, o valor poderia ser atualizado para acompanhar o índice de mercado. Acrescentou que a vistoria indicava melhorias necessárias na estrutura que ficariam sob responsabilidade do locatário, como previsto em contrato. Tudo estava ali, em preto e branco, sem espaço para interpretação emocional. A esposa dele foi a primeira a falar. Disse que entendia as regras,
mas que o momento financeiro da loja não era favorável para absorver o aumento e as reformas ao mesmo tempo. Pediu mais prazo e sugeriu que o reajuste fosse dividido em 2 etapas. Metade agora, metade dali a 6 meses. Olhei para Henrique, que aguardava minha posição. Mantive o olhar firme e respondi: o contrato prevê o reajuste integral. Não é castigo. É o mesmo para todos. Dividir em 2 etapas significa que eu estaria abrindo uma exceção, e exceções geram expectativas. Não posso criar precedentes. Meu filho, que até então estava calado, resolveu falar. A voz veio carregada, mas contida. Pai, eu sei que errei no Dia dos Pais. Não vou negar. Mas você também sabe que a gente sempre pagou em dia e cuidou bem do prédio. Não dá para considerar isso? Eu respirei fundo antes de responder. Sempre pagar em dia e cuidar do imóvel é o mínimo que qualquer locatário deve fazer. Isso não é favor, é obrigação. Eu não misturo o contrato com afeto, mas também não uso afeto para encobrir obrigação. Você confundiu as coisas e agora está colhendo as consequências. Ele abaixou os olhos. A esposa tentou intervir novamente, mas Henrique a interrompeu com gentileza, dizendo que a proposta deles poderia ser formalizada por escrito e analisada, mas que até então a cláusula original continuava válida. Não se trata de um não definitivo, e sim de seguir os trâmites corretos, disse. Eu sabia que ele estava deixando uma porta entreaberta apenas para que o processo fosse menos brusco, mas não significava que eu mudaria minha decisão. A conversa seguiu mais alguns minutos, mas o conteúdo era o mesmo. Eles pedindo mais prazo e eu explicando que não havia margem para isso, sem alterar o equilíbrio com os outros inquilinos. No final, Henrique propôs registrar em ata que o locatário solicitou renegociação, que o locador manteve a posição original e que qualquer nova proposta seria apresentada formalmente. Todos concordamos e assinamos. Na saída, meu filho se aproximou. Não havia raiva no olhar dele, mas havia algo novo, um reconhecimento silencioso de que, desta vez, eu não recuaria. Pai, eu queria que você soubesse que não é fácil para mim ter essa conversa, mas eu entendi a mensagem. Eu apenas coloquei a mão no ombro dele e disse: espero que tenha entendido o suficiente para não precisar que eu repita. Ele assentiu e seguimos cada um para um lado. No caminho de volta para casa, pensei em como, por muito tempo, eu tinha evitado confrontos para preservar a paz familiar. O problema é que, quando se evita demais, as pessoas começam a achar que seu silêncio é fraqueza. E naquele momento, eu tinha certeza de que meu filho estava vendo que não era. Cheguei em casa, coloquei a pasta sobre a mesa e preparei um café. Olhei para a caneca vazia que ainda estava ali, agora sem etiqueta, e percebi que ela tinha perdido o peso simbólico que carregava. Não era mais lembrança de humilhação. Era lembrete de que eu tinha colocado um limite e mantido. Tomei o café devagar, sentindo que pela primeira vez em muito tempo eu estava no controle da situação e não apenas reagindo a ela. Antes de anoitecer, recebi uma mensagem de Henrique. A reunião foi positiva no sentido formal. Eles vão pensar e talvez enviar proposta, mas ficou claro que o senhor não abre mão. Respondi apenas com um perfeito. Não havia mais o que discutir naquele dia. Agora era aguardar o próximo movimento deles, com a tranquilidade de quem já tinha feito o seu. A proposta chegou numa sexta cedo, impressa e assinada. O e-mail do doutor. Henrique vinha junto. Parcelar o reajuste em 3 etapas. 4 meses de carência para adequações. Renúncia temporária à multa por atraso e opção de compra com entrada simbólica. Li 2 vezes. Não era proposta, era pedido de favor. E favor, quando vira sistema, corrói a base. À tarde, sentei com Henrique. Ele leu os pontos críticos e resumiu. Ganho de tempo. Possível em parte, mas para o senhor, inadequado. Pedi que preparasse contraproposta simples. Reajuste integral, adequações no prazo do laudo e, para compra, carta de crédito aprovada, com entrada mínima de 30% e prazo curto. Sem isso, não é proposta, é promessa. No caminho de volta, passei na ferragem do seu Nicanor.
Ele tirou da gaveta um chaveiro antigo gravado RC TIM 42 e disse que eu mandara fazer no dia da compra do prédio. Comprei de volta. Guardei no bolso como lembrete de que quem já foi dono de si sabe ser dono da decisão. Em casa, olhei a caneca na estante. Agora, apenas porcelana. Símbolos só têm o poder que a gente dá. Anotei de próprio punho meus pontos inegociáveis para não ceder a apelos emocionais. Regra igual para todos, prazos do laudo, compra só com banco na jogada. No fim da tarde, meu filho ligou. Viu nossa proposta? Disse que sim, e que a resposta viria formalmente. Ele insistiu em flexibilização, falou de fluxo de caixa e fornecedores. Esperei acabar e disse: reajuste integral, adequações no prazo, carta de crédito. Sem isso, seguimos o contrato. Suspirou. Pai, é pesado. Respondi. Pesado é o desrespeito. No dia seguinte, a esposa me mandou mensagem separada. Admitiu que o Dia dos Pais passou do ponto e disse se arrepender. Agradeci o gesto, mas repeti os termos. Ela respondeu que tentariam o banco. Segunda cedo, Henrique informou. Contraproposta enviada. Eles acusaram recebimento e vão buscar carta de crédito. Paralelamente, seguimos com as adequações do laudo. Recebi o cronograma. Pintura externa, troca de quadro elétrico, revisão de calhas, correção de piso. Coisas normais, nada injusto. E era isso que eu queria. Tirar o drama e deixar só responsabilidade. Enquanto guardava a agenda, lembrei de mim, décadas antes, assinando a escritura do 142. Saí a pé do cartório, chave no bolso, vontade de contar. Mas guardei para mim. Hoje, meu filho corria atrás de comprar o que eu comprei em silêncio. A vida, às vezes, fecha círculos sem pedir licença. Na quarta, ele apareceu no portão. Disse que o banco pediu documentos do prédio e histórico de locação. Peça ao Henrique. Respondi. Pausa. Pai, obrigado. Aquela palavra não trocou regra por perdão, mas limpou um pouco a conversa. Faça direito, eu disse. À noite, fiquei com a foto do tênis novo e o chaveiro no bolso. Pensei no quanto é fácil ceder e alisar as bordas para não cortar ninguém. Mas madeira demais alisada não sustenta. Limites não afastam, protegem. O que somos e o que construímos. Na sexta, o banco pediu avaliação do imóvel. Autorizei. 3 dias depois, laudo na mesa. Valor acima do que eu imaginava. Henrique resumiu. Se tiverem crédito, compram. Se não, seguem no contrato ajustado. Em qualquer cenário, o senhor está protegido. Proteção, para mim, agora era serenidade, não escudo de briga. No domingo, ele veio de novo. Ficou na calçada. O banco aprovou parcialmente. Entrada de 30% conseguimos. O prazo, apertado, mas dá. Se comprarmos, não é para te tirar nada. É para devolver respeito ao lugar certo. Olhei nos olhos dele. Não me deve discurso, me deve documento. Ele tirou a carta de crédito do envelope. Li ali mesmo. Estava quase tudo certo. Quase. Falta uma coisa, falei. Ele franziu a testa. Falta você me olhar como olhava quando o relógio era de plástico e valia o mundo inteiro. Consegue? Esperei defesa, mas ele disse: consigo. Pela primeira vez em muito tempo, acreditei. Segunda cedo, Henrique ligou. Proposta formal de compra recebida, carta de crédito anexada. Falta depósito do sinal para protocolar. Peguei o chaveiro no bolso. Pensei no dia da escritura e, como antes, guardei a resposta. Algumas decisões amadurecem no silêncio, e o silêncio ainda não tinha terminado de falar. Naquela semana, a rotina na rua do comércio parecia a mesma para quem passava pela calçada. As vitrines seguiam acesas, a vitrine de relógios marcava a hora com precisão suíça e os clientes entravam e saíam. Mas dentro do prédio, a tensão começava a tomar forma. Eu tinha passado pelo cartório com Henrique 2 dias antes, e cada assinatura, cada cópia autenticada, era um tijolo a menos no castelo de segurança que meu filho achava que tinha. Não havia pressa, mas havia certeza. Meu telefone tocou na tarde de quarta-feira. Olhei o visor. Número desconhecido. Atendi com um alô seco. Do outro lado, a voz dele, forçando uma naturalidade que não tinha.
Pai, tá tudo bem? Tudo. Respondi sem oferecer mais nada. Silêncio. Ele pigarreou, tentou disfarçar. Sabe, eu tava pensando, a gente podia marcar um almoço qualquer dia desses? Faz tempo que não conversamos direito. Eu tenho estado ocupado, falei. Mais silêncio. Ocupado com o quê? Coisas minhas. Não era minha intenção humilhá-lo, mas também não iria entregar as cartas antes da hora. Ele insistiu em puxar conversa, perguntou da minha saúde, do carro, até do cachorro do vizinho. Eu respondia no tom certo para não ser rude, mas sem dar abertura. Terminei a ligação com um "a gente se fala" e voltei para o que estava fazendo. Na manhã seguinte, Henrique me ligou para confirmar o encontro com o comprador interessado. Eles querem fechar rápido, disse ele. E rápido, no caso, é antes do final do mês. Isso me serve, respondi. Mas não quero que meu filho saiba de nada até que seja oficial. Entendido. A gente assina e protocola antes de qualquer aviso. No sábado, passei pela loja. Entrei sem avisar, como um cliente comum. Ele estava no balcão, atendendo uma senhora que queria ajustar a pulseira de um relógio. Quando me viu, o sorriso profissional sumiu e deu lugar a uma expressão de alerta. Pai, que surpresa, disse, forçando leveza. Vim ver como estava, falei, olhando ao redor. A loja estava organizada, mas percebi que havia menos mercadoria nas prateleiras do que antes. Ou ele tinha vendido bem, ou já estava enxugando estoque por outro motivo. Quer um café? Ele ofereceu indo até a máquina. Aceitei. Enquanto ele preparava, olhei para o teto, para as paredes, para cada detalhe que, em breve, não seriam mais dele. Eu lembrava de quando ele inaugurou o negócio. Estava orgulhoso. Eu estava no canto, observando, sem nunca dizer que aquele teto tinha sido comprado com o meu esforço. Na época, quis deixá-lo sentir que tinha conquistado sozinho. Hoje, percebia que talvez ele tivesse confundido minha generosidade com fraqueza. O café chegou. Ele sentou em frente e, após alguns segundos, falou. Pai, eu sei que às vezes não pareço, mas eu me importo com o senhor. É mesmo? Perguntei. Então por que nunca me convidou para aquele almoço que você deu no Dia dos Pais? Ele engoliu seco. Não foi por mal. Foi por escolha. Respondi, olhando nos olhos dele. O silêncio entre nós foi mais longo que a xícara de café. Ele desviou o olhar e começou a falar sobre reformas na loja, planos para o próximo ano. Eu ouvi, mas não comentei. No fundo, sabia que aquela conversa era mais uma tentativa de sondar o que eu sabia, e ele não sabia nada. Quando saí, percebi que ele me acompanhou até a porta com um olhar que misturava dúvida e nervosismo. Sabia que algo estava acontecendo, mas não tinha pistas. E era exatamente assim que eu queria que fosse. No domingo, Henrique veio à minha casa. Trouxe a minuta final do contrato. Sentamos na mesa da cozinha. Ele abriu a pasta e colocou os papéis na minha frente. Está tudo aqui. Só falta o reconhecimento de firma. A partir daí, o prédio não estará mais no seu nome. E no dele também não. Completei. Exatamente. Henrique sorriu. Vai ser uma surpresa e tanto. Dobrei os papéis, guardei na pasta e caminhei até a varanda. Lá de cima vi as ruas tranquilas, como se nada no mundo estivesse prestes a mudar. Mas eu sabia que, quando o telefone dele tocar com a notícia, o chão ia tremer. E dessa vez não haveria como culpar ninguém além dele mesmo. No fim daquela tarde, enquanto o sol se punha, pensei no que significava aquele momento. Não era apenas sobre tirar dele um bem valioso. Era sobre recuperar um pedaço de mim que ele tinha tentado apagar no Dia dos Pais. A caneca de bombons ainda estava sobre a estante da sala, e toda vez que eu olhava para ela, lembrava do sorriso dele entregando como se fosse uma piada interna que só ele entendia. Mal sabia que, em breve, a piada teria outro dono, e ele não seria quem iria rir por último. O vento trouxe o cheiro de comida de algum vizinho, e por um instante pensei em como a vida podia ser simples, se as pessoas soubessem respeitar quem lhes abriu caminho. Mas nem todos aprendem pelo exemplo. Alguns precisam aprender pela perda. E eu estava prestes a ensinar essa lição. Não com raiva, mas com a firmeza de quem já passou por muita coisa e não se deixa mais humilhar. Quando anoiteceu, fechei as janelas e sentei na poltrona.
Amanhã seria mais um passo. E a cada passo, a distância entre o que ele acha que controla e o que realmente pertence a ele ficaria mais evidente. Não por vingança, mas porque o respeito, quando não é cultivado, encontra um jeito de se fazer lembrar. Acordei antes do despertador, como quem já sabe a estrada de cor. O céu ainda sem cor, a casa em silêncio e a pasta sobre a mesa, pesada não pelos papéis, mas pelo que eles representavam. Fiz um café forte, vesti a jaqueta que me acompanhou em decisões importantes e deslizei o chaveiro do 142 para o bolso. Henrique confirmara na noite anterior. Tudo conferido, reconhecimento de firma às 10, protocolo na sequência. Depois disso, não há recuo. Bebi 2 goles, respirei fundo e saí. Não havia discurso, só o caminho até o cartório. Cheguei alguns minutos antes e encontrei Henrique já sentado. A calma de quem conhece o ritmo da lei e a pressa dos que deixam tudo para depois. Ele abriu a pasta, alinhou os documentos e empurrou na minha direção. Minuta final, certidões, laudo, aditivo consolidado, instrumento de compra e venda. Assinamos aqui, aqui e aqui. Reconhecemos. Eu protocolo. O comprador transfere o sinal hoje, o restante no prazo bancário. Locatários serão notificados automaticamente sobre a alteração de titularidade, com manutenção de todas as condições vigentes até o fim do período, exceto os ajustes já comunicados. Assenti. O que precisava ser discutido já estava discutido. O restante era cumprir o que foi combinado, coisa que minha geração aprendeu a fazer sem aplauso. Quando a moça do balcão chamou, levantamos. O escrivão leu os dados, conferiu documentos, pediu a firma. Segurei a caneta de Henrique, reconheci nela o peso exato do que eu estava prestes a fazer e assinei. A ponta riscou meu nome com a firmeza de quem demorou para decidir, mas decidiu. O escrivão selou, carimbou, grampeou, papéis que mudam de cor na mão da burocracia, mas que mudam de dono na mão de quem tem coragem de dar o passo. De volta à mesa, Henrique guardou tudo na sequência certa e soltou a frase que eu esperava. Feito. Em 30 minutos o protocolo está no sistema. O prédio deixa de estar no seu nome hoje. Fiz que sim. Não precisei dizer mais nada. Saímos do cartório e caminhamos até a esquina. Henrique me atualizou nos próximos movimentos. Aviso automático ao cadastro de imóveis, ofício padrão aos locatários, e-mail com recibo do sinal. Para a loja do 142, a notificação viria exatamente igual às demais, sem exceções, como combinamos desde o início. Quando ele souber, perguntei sem rodeio. Hoje ainda, assim que a administradora disparar os comunicados. Sem ruído, eu disse. Sem ruído, ele confirmou. Fui almoçar sozinho, mesa de canto, prato simples. Não havia celebração a fazer. Eu não estava ganhando nada além de sossego, e às vezes, sossego é o único lucro que importa. Enquanto esperava a comida, revisitei rapidamente as razões que me trouxeram até ali. Não era punição, era limite. Não era humilhação de volta, era ordem. Não era ajuste de contas, era ajuste de postura. Meu filho precisou ver o tamanho real daquilo que ele tratou como palco. E a melhor forma de mostrar foi tirar o palco. Sem grito, sem plateia, sem troféu. Apenas a verdade. Nada do que sustentou a vida dele nasceu do nada. E nada que desrespeita pai fica sem consequência. Depois do almoço, voltei para casa, deixei a pasta na estante e fiquei sentado alguns minutos, sentindo a casa respirar. O telefone fixo, quieto. O celular, mudo. O silêncio antes da onda. Eu sabia que, assim que a administradora apertasse o botão, os e-mails sairiam em cascata e alguém bateria na porta dele com o aviso impresso. Peguei o chaveiro no bolso, girei entre os dedos e lembrei do dia em que mandei gravar RC 142, na ferragem do seu Nicanor. Era só um metal gasto, mas na minha mão sempre foi responsabilidade. Hoje, ele pesava menos. Eu o guardei por hábito, não por precisar dele. Às 3h10, o celular vibrou sobre a mesa. Número do meu filho. Deixei tocar até o fim. Em seguida, vibrou de novo. Atendi na terceira chamada, com um alô simples. Do outro lado,
A respiração dele já dizia o que eu ainda não tinha ouvido. Pai, o que é isso? A voz vinha amarrada, atropelando as perguntas. Chegou um e-mail, uma carta, tudo ao mesmo tempo. Diz que o prédio foi vendido, que o proprietário mudou, que vai ter transferência de gestão. Pai, isso é sério? Você vendeu? Você vendeu o prédio? Mantive a calma, igual mantive no Dia dos Pais, quando ele achou que podia me medir por uma caneca. É sério. Mas como assim sério? Para quem? Por quê? A loja? A nossa loja? A gente? Pai, não faça isso. A frase veio exatamente como eu tinha imaginado que viria um dia. O grito de quem, pela primeira vez, entendeu que as coisas têm dono, e dono tem limite. Já está feito, respondi. Tudo dentro da lei. Contrato mantido, prazos respeitados, laudo seguido. O que muda é o respeito. O resto você já sabia que ia mudar. Ele começou a falar rápido, juntando argumento com súplica, que isso ia quebrar o fluxo, que fornecedores iam ouvir, que funcionário ia se assustar, que a imagem da loja dependia do endereço e que a sogra, sempre ela, ia dizer que eu estava destruindo a família. Deixei ele esgotar a velocidade. Palavras correndo mais que raciocínio sempre cansam antes. Quando o fôlego acabou, respondi com a mesma régua que usei o tempo todo. Eu não destruí família nenhuma. Eu reconstruí a minha dignidade. Você me expôs diante de todo mundo. Eu estou te ensinando em silêncio. Se quiser aprender, aprende. Se quiser só reclamar, o protocolo não ouve. Do outro lado, silêncio. Depois, um sussurro. Pai, não faz isso comigo. Não fiz com você. Fiz por mim, corrigi. E por todos que acham que pai aguenta tudo calado. Pai aguenta muito. Tudo não. Ele pediu uma reunião. Agora, hoje, com quem comprou. Expliquei que comprador tem agenda e que agora quem marca a reunião não é filho correndo atrás do pai. É locatário respeitando o proprietário. Converse com o Henrique, ele organiza o que for preciso. E se quiser continuar, cumpre tudo como já devia estar cumprindo antes de qualquer coisa disso começar. Ele tentou mais uma vez. Pai, por favor, dá um jeito, cancela. Não existe cancelar o que já foi assinado e protocolado porque alguém se arrependeu tarde. Existe seguir. E encerrei com um boa tarde, que não deixava margem para mais pedidos. Desliguei e fiquei olhando para a parede por alguns segundos, respirando fundo. Não havia prazer, não havia dor. Havia a certeza de que eu tinha feito algo que precisava ser feito, e feito do jeito certo. Levei a mão ao bolso, toquei o chaveiro e, pela primeira vez, pensei em guardá-lo numa gaveta qualquer, sem ritual. Ele tinha cumprido seu papel. Me lembrar de que responsabilidade não é grito, é gesto. Às 5, Henrique me ligou. Tudo comunicado, protocolo confirmado, sinal recebido. A administradora já agendou a conversa com os locatários para alinhamento prático. Sua presença não é necessária. Agradeci. Ele acrescentou, num tom quase humano por trás da técnica. Fez o que precisava no tempo certo. Sem espetáculo, eu disse. Sempre assim, ele respondeu. No começo da noite, fui até a estante e peguei a caneca de bombons. A etiqueta já não estava. Arranquei dias atrás. Virei a caneca de cabeça para baixo e deixei vazia sobre a mesa. Não era uma taça de vitória. Era só uma lembrança esvaziada do poder que um dia eu dei a ela. Olhei para o telefone e vi 2 mensagens não lidas do meu filho. Não abri. O que ele precisava ouvir já estava dito e assinado. Antes de deitar, fui até a varanda. A rua seguia igual. Vizinho fechando a garagem, cachorro latindo para nada, um rádio distante tocando uma moda antiga. A vida gira com ou sem plateia. A diferença é que agora eu tinha posto cada coisa no seu lugar. O prédio no nome de quem vai administrá-lo sem culpa, o contrato no papel e o respeito de volta para dentro de casa. Quando entrei e apaguei a luz, o celular vibrou outra vez. Reconheci o número. Ouvi a voz trêmula na gravação. Pai, não faça isso. Por favor. Fechei os olhos por um momento, não para ceder, mas para agradecer em silêncio. A lição tinha chego ao destino. E desta vez,
Tinha assinatura e carimbo. Nos dias que seguiram a assinatura, o assunto correu pela cidade mais rápido que vento em dia de temporal. No comércio, cochichavam baixinho quando eu passava. Na padaria, fingiam não olhar, mas eu sentia os olhos me seguindo. Era como se cada esquina carregasse um pedaço da notícia. Álvaro vendeu o prédio da Rua do Comércio. Ninguém dizia para quem, mas todo mundo sabia que aquele imóvel tinha dono e que o filho dele era quem tocava o negócio ali dentro. Quando a informação se espalhou, vieram as suposições. Uns juravam que era por necessidade, outros que eu estava cansado da vida de locador. Ninguém imaginava que aquilo era mais sobre respeito do que sobre dinheiro. No terceiro dia depois da venda, meu telefone tocou cedo. Era o Henrique, o advogado, me avisando que o depósito já havia caído na conta. Falei pouco, agradeci e desliguei. Não era a quantia que me importava, embora fosse suficiente para me manter tranquilo até o último dia de vida. O que realmente importava é que, pela primeira vez em anos, eu tinha virado a chave de uma situação que me feriu, e tinha feito isso sem gritar, sem humilhar, sem baixar meu nível. O que eu não esperava era que meu filho aparecesse tão rápido. Na manhã seguinte, ele bateu no meu portão. Eu estava varrendo a calçada. Não vestia nada além de uma camiseta simples e a mesma calça surrada de todos os dias. Ele ficou ali, do outro lado da grade, segurando as barras com força. Pai, a gente precisa conversar, disse. Sobre o quê? Perguntei, continuando a varrer. Sobre o prédio. Sobre o que o senhor fez. A venda foi legal, limpa e registrada. Não há nada a discutir. Respondi. Ele suspirou, como quem tenta conter a irritação. Eu sei, mas... O senhor podia ter falado comigo antes. Essa frase ficou no ar. Eu larguei a vassoura, olhei nos olhos dele e falei. Filho, respeito se pede antes, não depois. Vi o rosto dele mudar, como se tivesse levado um golpe invisível. Eu errei naquele dia, pai, disse baixando o tom. Não foi só naquele dia, respondi, voltando a varrer. Ele percebeu que não teria uma conversa longa e foi embora, com passos curtos e cabeça baixa. Nos dias seguintes, vieram outras tentativas de aproximação. Primeiro, mensagens curtas no celular. Bom dia, pai. Depois, ligações no meio da tarde para saber se eu precisava de algo. Eu respondia com educação, mas sem abrir muito espaço. Não era vingança, era preservação. Eu sabia que mudanças reais não se medem em dias e que um pedido de desculpas só vale se vier acompanhado de uma postura diferente. Enquanto isso, a vida seguiu. Comecei a planejar algumas melhorias em minha própria casa. Fiz orçamentos para trocar o portão, pintar a fachada, até cogitei abrir um pequeno café na garagem. O dinheiro da venda me dava liberdade para decidir sem pressa. Mas mais importante do que isso, me dava a paz de saber que ninguém mais poderia usar aquele imóvel como arma emocional contra mim. Um dia fui ao centro resolver umas coisas no banco e passei na frente do prédio. A nova placa já estava lá. Em breve, loja de móveis e decoração. O letreiro antigo do meu filho tinha sumido. Vi a porta de vidro fechada e, pela fresta, o salão vazio, sem balcões, sem prateleiras. Era como olhar para uma foto apagada. Ali, naquele silêncio de imóvel desocupado, eu senti que um ciclo tinha se encerrado. Mais tarde, na volta para casa, encontrei Dona Silvia, uma vizinha antiga. Ela se aproximou e disse: Seu Álvaro, fiquei sabendo do prédio. Olha, não se culpe. Quem não valoriza pai acaba aprendendo do jeito mais duro. Apenas sorri e segui meu caminho. Essas palavras vinham de todos os lados, mas eu não estava em busca de coro nem de plateia. Eu já tinha feito o que precisava ser feito. Naquela noite, sentado na varanda, vi o sol sumir atrás das casas e pensei no futuro. Sabia que, em algum momento, meu filho voltaria para tentar negociar de novo, talvez com mais humildade, talvez ainda com interesse. Eu estaria pronto para ouvir, mas não para esquecer de tudo. Certas marcas não precisam de rancor para continuar existindo. Basta a lembrança. Quando a lua subiu, peguei a caneca de bombons na estante. Ainda estava intacta, exatamente como recebi naquele dia dos pais.
Olhei para ela e entendi que, de certo modo, ela havia se tornado um símbolo, não do presente barato, mas do ponto de virada que me fez agir. E percebi que, talvez, eu nunca a jogue fora. Não porque tenha valor material, mas porque me lembra que, às vezes, a maior resposta vem quando ninguém está esperando. E foi com esse pensamento que fechei a noite. Sem ódio, sem euforia, apenas com a certeza de que eu havia recuperado algo que não se compra: minha própria dignidade. Quando a poeira começou a baixar, percebi que o silêncio ao redor era diferente. Não era mais o silêncio de quem é ignorado, mas o silêncio de quem tomou uma decisão e está em paz com ela. A cidade já tinha assimilado a notícia da venda do prédio, e o falatório deu lugar a olhares mais discretos. Alguns me cumprimentavam com um aceno respeitoso, outros apenas desviavam o olhar, como se entendessem que aquele assunto não precisava ser reaberto. Eu continuava minha rotina simples: acordar cedo, preparar meu café forte, regar as plantas no quintal e aproveitar o ar fresco das primeiras horas. Mas por dentro, algo tinha mudado de vez. Certo dia, sentado na varanda, vi meu filho se aproximar devagar pela rua. Trazia um semblante cansado, os ombros caídos, como quem carrega um peso que não sabe onde deixar. Ele parou diante do portão e, diferente das outras vezes, não falou de negócios nem do prédio. Disse apenas: "Pai, me desculpa." Fiquei olhando para ele, tentando ler nos olhos se aquela frase vinha do coração ou de uma estratégia. Ele continuou: "Eu fui injusto. Aquele dia dos pais, eu não devia ter feito aquilo." Respirei fundo. "Não foi só naquele dia, filho. Foram vários. Mas não é sobre o presente ou o prédio. É sobre respeito." Ele baixou a cabeça e, por alguns segundos, não disse nada. Depois, levantou o olhar e pediu para entrar. Conversamos por quase 1 hora. Não houve choro, nem abraços. Houve pausas longas, palavras medidas e um reconhecimento tardio. Não posso dizer que ali nasceu uma reconciliação, mas talvez tenha sido plantada uma semente. Eu sabia que não podia apagar anos de descaso com um pedido de desculpas, mas também não queria carregar rancor até o fim. A vida é curta demais para viver preso ao que não tem conserto. Depois que ele foi embora, fiquei sozinho na sala, olhando para a caneca com bombons que ainda repousava intacta na prateleira. Pensei em abrir, mas preferi deixá-la ali. Ela já não representava mais dor, mas sim o dia em que eu decidi me colocar em primeiro lugar. Aquela lembrança se tornou um marco silencioso, um lembrete de que ninguém define o nosso valor além de nós mesmos. Com o dinheiro do prédio, comecei a investir em pequenas coisas que sempre quis. Reformei o quintal, comprei uma poltrona confortável para minhas leituras e ajudei discretamente uma instituição local que cuida de idosos sem família. Fiz isso sem alarde, porque acredito que as melhores atitudes não precisam de aplausos. Os dias foram passando e, aos poucos, notei que meu filho tentava se reaproximar de formas sutis. Não sei até onde isso vai, mas já não me incomoda pensar no futuro dessa relação. Talvez haja espaço para algo novo. Talvez não. A diferença é que agora eu decido de que maneira essa porta se abre ou se permanece fechada. Numa tarde tranquila, sentei na varanda e fiquei observando o pôr do sol tingindo o céu de laranja e dourado. Senti uma calma profunda. Entendi que a dignidade é algo que a gente constrói com pequenas escolhas diárias, e que não vale a pena abrir mão dela por medo de magoar ou desagradar quem não nos valoriza. Aprendi que, às vezes, a melhor resposta é o silêncio, seguido de uma atitude firme. Se você está me ouvindo agora e já passou por algo parecido, saiba: não é o tamanho do presente que define o amor, mas sim o cuidado, a presença e o respeito. Não aceite menos do que você merece, e não tenha medo de agir quando for preciso. A vida não espera, e cada dia é uma chance de se colocar no lugar que você realmente merece estar. Quero te pedir uma coisa. Se essa história tocou seu coração, comenta aí de onde você está me ouvindo. Compartilha com alguém que precisa ouvir isso hoje. E se inscreve no canal para acompanhar outras histórias como essa. Porque no fim, o que levamos da vida são os momentos em que nos mantivemos firmes e verdadeiros com nós mesmos. E isso, ninguém pode tirar da gente.